fêmur de um nenenzinho desse tamanho fica enorme. Porque ele tem uma parte desse osso que é cartilagem. Enquanto essa parte do osso é cartilagem, o osso consegue continuar o quê? Crescendo. Agora, quando essa parte de cartilagem virou osso, aí esquece. Aí a pessoa não consegue crescer mais, tá? Então, quando pessoas que têm problema de crescimento, você consegue intermediar se ainda não, essa parte da cartilagem não virou osso. Se já virou osso, aí não tem mais o que fazer, tá? Faz sentido isso para vocês? Sim. 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 Obrigada. Ok. Então, vamos lá, pessoal. A gente tinha visto, então, nessa parte direita aqui do slide, tá? Então, as células do tecido conjuntivo, tinha aquelas células convencionais e as células dos tecidos especiais, tá? Então, duas dessas células, que eu falei para vocês que a gente ia ver na aula de tecido cartilaginoso, tá? Então, essas duas células aqui, acompanhem comigo, então. Condroblastos e condrócitos, tá? A gente tinha o fibroblasto e o fibrócito. A gente tinha o osteoblasto e o osteócito. Milena, não está aparecendo o slide para Milena. Para vocês está aparecendo, pessoal? Sim. Para mim, sim. Milena, tenta mudar o layout. Ah, do Alisson deu certo, apertar F5. É só mudar ali do lado ali, fixar a tela do slide dele, não sai. Isso, clica ali do lado na parte do slide, Milena. Então tá bom, pessoal. Onde eu parei? Isso, lembrei. Então a gente tinha fibroblasto, fibrócito, osteoblasto e osteócito, e claro, aqui a gente tem condroblasto e condrócito, tá? Então, o condro vem aí do tecido cartilaginoso. A gente tem o blasto e tem o cito. O blasto, pessoal, qual que era a função dos blastos que a gente já viu? Vocês lembram? O fibroblasto, né? Oi? Que sintetiza a matriz extracelular óssea. Isso, perfeito. Então, o fibroblasto... Cortou um pouquinho, meu bem. Não, só adicionei aqui que eu li aqui no caderno da aula passada, que eu anotei. Isso, perfeito. Então, pessoal, é isso mesmo. Os blastos são aqueles que sintetizam matriz extracelular, tá? E aí, o osteócito da semana passada, o que acontecia com ele? Ele produzia a mesma quantidade de matriz? A mesma quantidade de matriz óssea. É o então olha só. o teoclastos, o teoblastos. Então, olha só, pessoal, para a gente esclarecer bem isso, então. Os blastos, tá? São aqueles que sintetizam bastante matriz extracelular. Então, o tecido, qualquer tipo de tecido conjuntivo, até os especiais, eles têm muita matriz extracelular, tá? Agora, quem que produz essa muita matriz extracelular são os blastos, tá? Aí a gente tem os citos. Então, o condroblasto produz bastante matriz extracelular. O condrócito, os citos, gente, eles são aqueles que já estão mais velhinhos, já não estão sintetizando muita matriz extracelular e ficam presos na matriz. Então, se vocês lembrarem da última aula, o osteócito é aquele que ficou preso na matriz, tá? Aqui é a mesma coisa. O condrócito é aquele que está preso na matriz. E é secretora, né? Dele. Perfeito. Então, os dois secretam, né, matriz extracelular. Só que o condrócito secreta só um pouquinho, tá? Essa atividade de síntese de matriz extracelular está reduzida. Pessoal, dúvida aqui entre condroblasto e condrócito? Professora, tem
fibroblasto e o osteoclasto. Então, o fibroblasto, ele é a célula do tecido conjuntivo que secreta matriz. O osteoblasto é a célula de ósteo, então é osso. Osteoblasto é a célula do tecido ósseo que produz matriz. E condroblasto é a célula do tecido cartilaginoso que produz matriz. Então, todo final blasto produz matriz. Cada um no seu quadrado, entendeu? Cada um no seu tecido. E o clasto degrada a matriz. O clasto vai ter só no tecido ósseo. Ele degrada a matriz. Ele quebra a matriz. Isso mesmo. Quem é essa pessoa que fala comigo? Eu? É. É a Carla, professor. Ai, Carla, é que eu gosto de conversar, eu fico feliz. Obrigada. Pessoal, quem tiver dúvida vai perguntando, tá bom? Então, tudo bem, pessoal. Nessa imagem aqui, ó, a gente tem uma região do menisco, tá? E aqui, se a gente for observar as lâminas, as células que fazem parte, a gente tem aqui representados os condrócitos, que eles estão presos aqui na matriz extracelular. Então, essa aqui, ó, matriz extracelular, está entre as células, tá? E aqui os condrócitos presos em espaços que são chamados de lacunas, certo? Tranquilo? Sim. Tranquilíssimo? Então, qual que é a diferença do condroblasto e condrócito pensando na morfologia deles, pensando na forma deles, tá? Se vocês olharem essa imagem aqui, a gente tem essas células, podem acompanhar no cursor aqui comigo. Essa célula aqui, ela é mais alongada, conseguem perceber, do que essa aqui. Essa célula aqui, ela é mais arredondada. Essa célula mais alongada, gente, é porque ela tem uma capacidade de síntese maior. Então, ela se alonga porque ela está sintetizando muita coisa. Que muita coisa? A matriz, tá? Então, essa célula mais alongada que sintetiza a matriz é quem? Essa que eu estou apontando. Condroblasto. Condroblasto. Agora, essa célula mais arredondada, ela já está presa aqui na matriz, sintetiza menos matriz extracelular. Então, aqui é o condrócito. Então, quando a gente observa numa lâmina, e aí a gente tem aquela lâmina que vocês observaram lá na atividade 1, tinha uma célula que é mais redondinha, mais arredondada, e uma célula mais alongada, tá? Então, a mais alongada é condroblasto, e a mais arredondada é condrócito. Professor? Deixa eu ler o que eles perguntaram aqui. Oi? Licença, só um minutinho. O Álvaro está pedindo para você aceitar ele novamente com outro e-mail. Ah, tá. Álvaro entrou aqui agora. E aí tem mais uma pessoa te fazendo pergunta ali, ó, no chat. Vou olhar as perguntas, gente. Então, o Álvaro perguntou, tem algum osso que pode continuar crescendo? Todo efeito como recurso ergogênico. Olha só, consegue crescer enquanto tem a parte cartilaginosa. Nessa questão, o GH ele só vai atuar enquanto tiver a parte cartilaginosa não ossificada. Se ossificou, ele não consegue crescer mais, né? Pensando no crescimento e desenvolvimento. O que você consegue fazer no osso é uma remodelação, tá? Então, uma remodelação é possível. Então, quando está acontecendo essa remodelação, os osteoclastos estão ativos. Aí sim. Professor, aquilo que eles falam que a Ok, obrigado. É porque a orelha é um tecido cartilaginoso que sempre está crescendo, por isso que ela sempre cresce, não para de crescer? Acho que é a orelha. Qual? Acho, não lembro qual. Exato, olha só, da orelha, né? Tanto que o pessoal fala, né, que velho tem orelha grande. É isso? É isso mesmo que eu tô querendo dizer. Eu sei que é isso que você está pensando. Exato, tá? Tem a cartilagem, ela tem essa capacidade de crescimento ao longo do tempo.
Uhum. Então, a cartilagem do pavilhão auricular, ela continua crescendo. Por isso que velho tem orelhão. Tá bom? Gabi perguntou produzir MEC. Então, isso, Gabi. Então, essa MEC é a matriz extracelular. Os blastos vão produzir matriz extracelular. Gustavo, claro que pode fazer a pergunta. Vamos lá. Respondendo só a pergunta da Larissa, é importante, meu bem, você saber quais são as células de cada tecido. Mas é só você lembrar, todas elas têm blasto no final ou cito no final, tá? Agora, elas podem ser ósteo, que é de osso, ou pode ser condro, que é do cartilaginoso, ou fibro, que é de conjuntivo. Então, se você fizer essa relação, por isso até que eu peço para vocês compararem as diferentes células na atividade 2, para ajudar vocês entenderem que, na verdade, elas são tipos especiais, mas elas são bem parecidas. Tá bom, Lari? Então, o nome dessas células é importante saber, sim, mas tenta relacionar elas. Gustavo, não existe pergunta ignorante, pode parar com isso. O que é sintetizar matriz? Então, a matriz extracelular, Gustavo, ela é constituída por uma substância gelatinosa. Então, essa matriz é o quê? O que está entre as células, tá? Então, ela é uma substância gelatinosa que tem várias fibras. Tá? Quem que produz, ou seja, quem sintetiza essa matriz, ou seja, esse componente entre as células, são os blastos. Então, por exemplo, os condroblastos, tá? Então, aí é a função do condroblasto, produzir a matriz cartilaginosa. Todos esses blastos, então, sintetizam matriz, cada um no seu tipo de tecido específico. Deu para entender, Gustavo? Então, vamos lá, pessoal. Isso mesmo, sintetizar, produzir, é isso mesmo. Perfeito. Então, tudo bem. E aí, pessoal, a matriz extracelular do tecido cartilaginoso, claro, é os mesmos componentes, né, de uma matriz convencional, vai ter fibra colágena, tá, que confere, então, a resistência, a força desse tecido, vai ter elastina, tá, fornece elasticidade, vai ter água e vai ter substância fundamental. Agora, por que ela não é um tecido conjuntivo? Ela tem que ter alguma coisa a mais, certo? Que possibilita que ela seja mais rígida. O tecido ósseo tinha os cristais de cálcio lá, né? Por isso que o tecido ósseo é rígido. Agora, o tecido cartilaginoso, existem componentes que são chamados de glicosaminoglicanas, tá? Então, esses componentes, eles possuem essa parte de glicanas e glicose, então tem a parte de açúcar na molécula, e são essas glicosaminoglicanas que oferecem, então, essa rigidez do tecido cartilaginoso, tá? Então, essa rigidez maior do que o tecido conjuntivo, tá? Então, esse é o diferencial. Então, quando vocês tiverem que diferenciar aí, o que tem de diferente no tecido, na matriz extracelular do tecido cartilaginoso? Tem uma maior quantidade de glicosaminoglicanas. Tá bom? Então, é basicamente essa a diferença. Eu vou apontando para vocês o que tem a mais no tecido cartilaginoso. Combinado? Tranquilo? Até aqui? Perfeito. Ai, que fofinho. Certo. Vamos lá, pessoal. Pergunta para vocês. Quero saber o que vocês acham. Tem vasos sanguíneos e nervos no tecido cartilaginoso? O que vocês acham? Sim. Não tem. Acho que não tem muito, não. Deve ter, mas bem pouco. Não. Porque quando vai furar a orelha, quase não sai sangue, né? Tipo, na cartilagem. Não. Quando vai furar a orelha, quase não sai sangue? Não sai sangue. Mas dói. Colocar piercing na cartilagem dói. Dói porque deve ter... Mas será que é a cartilagem que dói? Ou será que tem uma pele revestindo que dói? É um tecido nervoso. O que vocês acham? Primeira coisa, a orelha é vermelha? Às vezes fica quando a gente está falando mal, quando tem alguém falando mal da gente.
Aí o Gustavo já pegou meu raciocínio, ó. Manu respondendo. Alisson, tem tecido conjuntivo? Tem tecido cartilaginoso, mas será que tem tecido conjuntivo por perto? Olha o Alisson tentando descobrir as coisas da professora. Lógico Tem que tem. tecido conjuntivo. Vamos lá, então, por partes, pessoal. Não sangra. É o Tony que falou isso para mim? Sim, senhora. Sim, senhora. Então, o Tony diz que quando fura a orelha, não sangra. Então, vamos lá, gente. Não tem tecido, não tem vasos sanguíneos no tecido cartilaginoso e não tem nervos. Então, dói porque você tem uma camada de pele, por isso que dói. Tecido epitelial tem nervo, tá? Mas cartilagem não tem nervo. Que legal. Agora, que legal. Pois é, que coisa doida. Agora, a pergunta de sempre, que eu vou fazer sempre para vocês. Se não tem vaso sanguíneo e não tem nervo, né, mais a questão do vaso sanguíneo, como que os nutrientes chegam até a cartilagem? Porque ela é um tecido mais rígido, sim, mas precisa de nutrientes. Conjuntivo? Por causa do conjuntivo que envolve? Ai, gente, vocês são orgulho. Por causa do tecido conjuntivo que envolve. E aí junta, então, o que o Alisson falou aqui, que ele perguntou se tem tecido conjuntivo, e vocês estão certos, tá? Então é sempre assim. Se os nutrientes não chegam aqui no tecido cartilaginoso, eles precisam chegar por algum lugar, né? Na verdade, a gente sabe que chega. Por onde? Por um tecido conjuntivo aqui em volta. Tá? Vocês conseguem acompanhar aqui onde eu estou mostrando para vocês? No slide? Sim. Essa região mais externa, pessoal, de tecido conjuntivo é chamada de pericôndrio, tá? Peri é porque tá perto, tá em volta. Em volta de quem? Do côndrio. Côndrio é cartilagem, tá, Lari? Então, para fazer sentido, os nomes fazem sentido. Peri, perto da cartilagem, côndrio, pericôndrio. Então, pessoal, ao redor dessa parte aqui, ó, que é tecido cartilaginoso, vai ter uma parte de tecido conjuntivo, chamado de pericôndrio. Então, através desse tecido conjuntivo, que tem vasos sanguíneos e tem nervos, tá? Então, é por aqui que chegam os nutrientes para o tecido. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tranquilo? Sim. Sim, maravilha, gente. Pessoal, tem uma exceção que é as cartilagens que revestem os ossos não tem um tecido conjuntivo ao redor, que reveste, por exemplo, a região do joelho, tá? Algumas cartilagens. O próprio menisco, por exemplo, não tem o tecido conjuntivo ali. E aí tem o líquido sinovial, e é esse líquido sinovial aí que vai trazer os nutrientes. Mas isso aqui é uma exceção, tá? Então, só de curiosidade aí para vocês. Então, o que é esse pericôndrio, pessoal? Eu falei para vocês que é um tecido conjuntivo, tá? Então, é um tecido conjuntivo denso e é chamado, então, de camada fibrosa. Então, essa camada aqui, ó, o pericôndrio é a camada fibrosa. Essa camada aqui de baixo é a camada condrogênica, tá? Ou que é a parte cartilaginosa. Condrogênica, pessoal, é porque tem os condrócitos e condroblastos, tá? Tudo bem? Então, condroblasto, que vai ficar velhinho e virar um condrócito. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, mesmo? Não senti tanta firmeza agora. Tudo bem. O professor, acho que esse povo tá meio desanimado hoje. Meio... Eu também tô achando. Obrigada. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Agora, a questão aqui é que, quando ele chega nessa fase de condrócito, então ela já é mais arredondada, já viram, tipo, os velhinhos que se juntam para jogar xadrez? Ou agora no coronavírus,
Os velhinhos, eles estavam se juntando até para andar de carrinho de rolimã. Então, guarda uma coisa na cabeça de vocês. Vai ficando mais velhinho, eles vão se juntando, entendeu? Isso aqui... Hã? Falando aqui em casa disso agorinha. Incrível. Ai, choremos. Pessoal, por que eu tô falando essa coisa nada a ver para vocês? Porque aqui no tecido cartilaginoso, o nosso condrócito, que é quando a célula já está ficando mais velhinha, ele pode se ajuntar, tá? Ele faz ajuntamentos, ele se agrupa. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente tem duas célulazinhas, dois condrócitos, tá? Essa união, essa junção dessas células vai formar o que a gente chama de grupo isógeno, tá? Então, lá na imagem da atividade 1, que eu mandei para vocês no fórum, que vocês vão resolver no final da aula, tinha uma célula mais alongada, uma célula mais arredondada e uma outra região que tinha um grupinho de células, tá? Esse grupinho de células, pessoal, então é o que a gente chama de grupo isógeno. Simples assim, tá? É só um nome para esse agrupamento de células. Certo? Olha só, gente. Que imagem mais bonita. Isso aqui é uma imagem de cartilagem hialina, que é uma cartilagem bem lilás, tá? É um roxinho claro puxado para o lilás. E a gente consegue visualizar as células. Por exemplo, quero que vocês me falem. Essa célula aqui, que ela é mais alongadinha, qual célula é essa? Que eu estou apontando. Eu estou apontando. Condroblastos? Condroblastos? Como que você sabe? Porque não é por ela ser mais alongada que ela produz mais matriz? É isso aí. É essa a ideia, tá? Então, se a célula é mais alongada, ela é um condroblasto, tá? Agora, se a célula é mais arredondada assim, que eu estou apontando com o meu punho. Condrócito. Condrócito, tá? Ela vai produzir a mesma quantidade de matriz? Não, vai estar reduzida. Está reduzida. Se vocês observarem, tem um espaço em branco aqui, tá? Então, elas ficam mais armazenadas em lacunas. Agora, essa região aqui, ó, tem mais de uma célula? Mais de um condrócito? Organizado? Sim. Como que chama daí? O grupo isógeno? Grupo isógeno, maravilhoso. Perfeito, gente. É essa a ideia, é esse o caminho, tá bom? Então, essa região, pessoal, entre as células é a matriz extracelular, ou matriz intercelular, ou MEC, é tudo a mesma coisa. Última pergunta. Essa parte mais externa aqui, que é mais rosada, o que é isso, então? O pericôndrio, que é o que nutre, né, o tecido cartilaginoso. Que é o que nutre. Que tipo de tecido tem aqui no pericôndrio, Tony? É um tecido conjuntivo denso. Quem é? Estou perdida aqui. É eu, Tony. Isso. Que tipo de tecido tem aqui no pericôndrio? Conjuntivo denso. Conjuntivo denso. Certo, pessoal? O restante das 33 pessoas aqui tá ok também? Obrigada, Ana. Isso aí, então, pessoal. Obrigada, gente. Vamos lá, então. Tá? Agora, o que falta a gente ver? Os tipos de tecido cartilaginoso que existem, tá? Existem, então, pessoal, 3 tipos de tecido cartilaginoso. Obrigada para o pessoal que está dando aqui. Professora carente, né? A gente tem um tecido de cartilagem hialina, que é esse bem lilazinho, bem roxinho, tá? É o tipo de cartilagem mais comum. A gente vai falar sobre cada um deles, tá? O que tem de mais importante? O principal tipo de cartilagem, de colágeno, que tem na cartilagem hialina é tipo 2, tá?
A gente vai ter também a cartilagem elástica. Então, cada um desses tecidos é encontrado em regiões diferentes do nosso corpo, certo? A cartilagem elástica, gente, tem tipo 2 também, só que é menos, e tem mais fibrilas. O que vocês acham se ela chama cartilagem elástica? Que tipo de fibras que ela vai ter lá na matriz extracelular dela? Elástica, né? Cri, cri, Elástica. cri. Cri. É. Os grilinhos. Uhum. E aí, pessoal, a gente tem a terceiro tipo de cartilagem, que é a cartilagem fibrosa, tá? E aí o tipo predominante de colágeno aqui nessa cartilagem fibrosa vai ser o tipo 1. Então, gente, como que a gente vai classificar esse tipo de tecido cartilaginoso? De acordo com o tipo de fibras que está presente na matriz extracelular, tá? Então, que tipo de fibra eu tenho? Eu tenho colágeno tipo 1, tipo 2? Ou eu tenho mais fibrila elástica? De acordo com a disposição e organização dessas fibras, aí a gente classifica, tá? No tipo de tecido cartilaginoso. Tudo bem até aqui? Deu para entender a base da classificação, gente? Sim. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Não ficou dúvida? Não é possível, gente. Vocês estão muito evoluídos. Eu só tenho uma observação, professor. Passa. Antes, a gente conseguia acompanhar o slide, voltar o slide, agora a gente não consegue mais. Eu acho isso chatinho. Não entendi, meu bem. Falhou um pouquinho. Tenta falar de novo. Antes de acompanhar no slide. Antes, a gente acompanhava e conseguia mover o slide, né? Voltar, e agora a gente não consegue mais. Só que fica disponível. Fiquei um pouco confusa. Não consegue mover o slide? Não consigo passar adiante nem voltar o slide. Para você acompanhar a aula na sua casa, é isso? Eu acompanho pelo computador. Entendi. Eu já encaminhei. O que dá para você fazer é dividir a tela, colocar metade da tela para o Meet e a outra metade com os slides. É isso? É isso. Se você clicar, deixa eu ver aqui. Se você clicar o símbolo do Windows e a setinha para o lado, você divide a tela para um lado. E aí você coloca a outra metade da tela para os slides. Mas eu não consigo puxar o slide, né? Nem voltar o slide. O meu não. Acho que tem alguém com o fone aberto com uma bastante barulho. Tá. A gente tenta ver isso depois, mas o meu você não consegue voltar. O que você consegue fazer é abrir o seu aí, que eu já postei a aula, tá bom? Nos arquivos. Abrir o seu arquivo aí e duplicar a tela, né? Duplicar não, dividir a tela. E aí colocar o seu slide para ir acompanhando, se você quiser. Dá para fazer isso. Okay. Tudo bem, pode. Tá bom? Vamos lá, então, gente. Então, imagina. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos conversar sobre os 3 tipos de cartilagem. Então, o primeiro tipo, gente, é a cartilagem hialina, ela é a mais encontrada no nosso organismo, tá? Então, olha só, aquela do nariz que vocês falaram para mim é cartilagem hialina, tá? Então, a gente tem a traqueia também, os brônquios. Então, as vias respiratórias têm cartilagem hialina. Ela serve para manter uma estrutura e para essas estruturas não colabarem, tá? Então, para a traqueia ficar firminha. É cartilagem hialina que a gente tem lá. A parte ventral das costelas, que ligam aqui ao externo, que é esse osso aqui mais medial, é cartilagem hialina também, que liga as costelas ao externo, tá? Então, característica dela, gente, ela é bem firme, ela também é flexível, tá? Então, se a gente for ver as fossas nasais, né? Parte mais interna ali das fossas nasais, ela tem as características de ser flexível. O tipo de colágeno, pessoal, que compõe a cartilagem hialina, colágeno tipo 2, tá?
Então, o principal tipo de cartilagem que a gente tem no organismo, a cartilagem hialina, é essa fofinha aqui. Olha que linda, gente. Ela é bem lilás. Nessa imagem, a gente consegue ver os grupos isógenos. Então, olha aqui os grupinhos de células, vários grupos de células, são vários grupos de condrócitos, tá? Então, cada um desses daqui, ó, são condrócitos. E aí, esses mais alongadinhos, aqui mais na periferia, são os condroblastos, tá? E essa parte mais externa é o pericôndrio. Então, a cartilagem hialina geralmente tem pericôndrio, tá? Normalmente tem sim. Professora, não tá aparecendo nos slides. Só tá filmando você. Não tá aparecendo? Não. Eu tô vendo os slides. Ah, e eu aqui, ó, louca, mostrando. Eu tô acompanhando pelo Eu Note, tava mas... vendo. Ah, agora eu entendi. Era isso, então, que a Carla estava dizendo, que o meu slide não está aparecendo. Mas o meu tava aparecendo. Pra mim também tava aparecendo. Ah, então você tá tirou. bom. Então, agora eu tirei mesmo. Então, vamos lá. Se para quem não estava aparecendo, desaparece. Para quem não estava aparecendo, aí tenta dar um F5, que aí dá certo. Vê se vocês estão enxergando. Tá aparecendo certinho, prof. Certinho? Maravilha, então, pessoal. Então, cartilagem hialina, que tipo de colágeno? É o álvaro? É, pra mim não tá aparecendo. Tenta dar F5. O pessoal disse que dando... Gente, ó, clica ali em Ou... pessoas, procura o nome da professora, que vai ter duas opções com o nome dela. O nome que tá com o slide Ah, agora e o nome apareceu, que tá professor. com a visualização da Ah, câmera dela. esse Tony é foda. Valeu, Tony. Aí é só você fixar a imagem do slide, entendeu? Não, sim. Beleza, valeu. Obrigada, você que explicou. Foi lindo. Pessoal, olha lá, o Vitor respondeu então. O tipo é colágeno tipo 2, certo? Que compõe então a cartilagem hialina. Então, olha só, alguns exemplos, né, das fossas nasais. Cartilagem da traqueia é cartilagem hialina da traqueia, certo? Então, esses anéis aqui são estruturas cartilaginosas. E aqui que une as costelas ao externo, tá? Tudo bem, então? Então, essa cartilagem hialina. Pessoal, então, o segundo tipo de cartilagem, agora a gente terminou a hialina, vamos para um outro tipo de cartilagem. É a cartilagem elástica. O que ela tem de diferente da hialina? Ela tem mais fibras elásticas, certo? Possui pericôndrio também, tem substância fundamental também, tá? Aí a pergunta, se eu não me engano, foi do Tony. Olha só, aonde que a gente tem essa cartilagem elástica? Na orelha, tá? Então, aqui, pavilhão auricular, é cartilagem elástica. Na laringe, então, a região acima da traqueia, então, que é a traqueia, né? A região acima da traqueia é a laringe. Tá? Nesses dois locais, a gente tem cartilagem elástica. Agora, olha a informação interessante. A cartilagem elástica não se calcifica com o envelhecimento, tá? Isso justifica, então, Tony, por que a orelha continua crescendo, né? Porque a cartilagem a cartilagem elástica não calcifica aí com o envelhecimento. Professora, é só a Gabi que perguntando. continua crescendo? Os que têm cartilagem elástica, então, no caso, a laringe também. São os casos mais comuns de a gente encontrar cartilagem elástica. A cartilagem hialina, ela já não tem mais essa capacidade grande de crescimento. Tipo, ela pode ter o crescimento, né? Que é o caso de quando o osso está em crescimento, mas ela precisa de um estímulo para acontecer esse crescimento. Respondendo aí a Gabi, a gente tem o colágeno tipo 4, né? Que faz parte da lâmina basal, Gabi. A gente tinha o colágeno tipo 3, que faz parte da membrana reticular, e agora a gente está vendo o colágeno tipo 2, que faz parte das cartilagens. Esses são os colágenos que a gente viu, Gabi. Certo? Imagina. Então, vamos lá. Então, a gente viu a cartilagem elástica. Então,
célula elástica, o principal tipo de fibra que ela tem são as fibras elásticas, certo? As fibras elásticas, pessoal, a gente tem que fazer uma coloração especial para enxergar, que é a coloração de Weigert. Então, essa parte mais rosadinha aqui, que a gente observa, então isso aqui é uma lâmina de epiglote, tá? Então, a epiglote a gente tem a cartilagem elástica, e para a gente conseguir enxergar ela, então aqui, ó, nesse aumento menor, toda essa parte mais rosada é cartilagem elástica, né? Então, fica aqui a diferença dessa cartilagem para a gente observar dessa maneira. Então, todas essas são fibras elásticas. Tudo bem, pessoal? Onde a gente tem cartilagem elástica? Na orelha e laringe. Orelha e laringe. Isso aí. Qual tipo de cartilagem que falta? Falta fibrosa. Fibrosa. Tá, então, gente, a diferença da fibrosa é que ela tem colágeno tipo 2 também, ela tem a substância fundamental, né? Então, aquela substância gelatinosa, mas o predominante, o tipo mais comum de colágeno é o tipo 1, tá? A questão, gente, é que essa cartilagem fibrosa, ela é muito parecida com o tecido conjuntivo, tá? A cartilagem fibrosa se parece muito com o tecido conjuntivo. E por isso ela não possui pericôndrio, tá? Normalmente ela está numa região de transição entre o tecido conjuntivo e uma cartilagem hialina, tá? Então ela está próxima ali de um tecido conjuntivo. Ela não precisa de pericôndrio. Tudo bem com essa informação? Agora, se vocês observarem essas células aqui, ó, elas fazem como se fosse uma carreirinha, uma fileirinha, tá? Então, esses condrócitos, normalmente, eles ficam mais... Tem essa característica de enfileirados, tá? E aí, como todo tecido cartilaginoso, olha só, vão ter os condrócitos, tá? Vão ter grupo isógeno, então, o grupo de células tem matriz extracelular. Nessa imagem aqui, especificamente, não saiu condroblasto, tá? Mas tem também. Então, tem os tipos normais do tecido cartilaginoso. Onde que a gente vai ter cartilagem fibrosa, pessoal? Nos discos intervertebrais. Então, entre os discos da coluna vertebral, existe cartilagem, tá? Essa cartilagem fibrosa, pessoal, ela é bastante resistente à tração, tá? À força, ao impacto. Então, por isso que é importante aí para aguentar o impacto da coluna vertebral. E outra região é na síntese pública. Então, aqui acho que eu coloquei uma imagem para ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui a gente tem as vértebras, né, dos discos da coluna, e aí, entre as vértebras, a gente tem o disco, que é chamado de intervertebral, né, porque está entre as vértebras. Então, esse disco, pessoal, entre as vértebras da coluna, é cartilagem fibrosa. Então, ela aguenta o impacto, ela é bastante resistente à tração. Então, ela é mais forte, digamos assim, tá? Cartilagem tipo 1, tá? E ela está também aqui na síntese pública. Então, entre aqui os ossos que compõem a região da bacia, tá? Então, entre os isquios aqui, a gente tem a síntese pública, região da pubis. Certo? Então, aqui é a cartilagem fibrosa. É essa a característica dela. Ela é mais resistente à tração. Certo, pessoal? Dúvidas? Me perguntem. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Professor, eu tenho Oi. uma dúvida, mas não é em relação à matéria. Eu vi que tem mais um conteúdo, a revisão, e aí seria a prova. No caso dessa quarentena não acabar, a prova é adiada? Eu não estou sabendo ainda. Eu queria essa informação também, mas assim, tá um passo de cada vez. Era para ser isso mesmo. Então, semana que vem eu daria aula para vocês de sistema tegumentar. Semana seguinte, revisão e depois já era prova. Eu não sei como vai funcionar. Não consigo te dar essa resposta ainda. Estou um pouco aflita com isso também. Mas temos que esperar, né, as decisões aí das autoridades também.
Não vai funcionar. Fico te devendo essa. Vou dar uma Tranquilo. perguntada também para ver se alguém já consegue dar algum parecer, sabe? Ok. Bia, sim, o tecido cartilaginoso, ele acaba dando, sim, uma sustentação para tecidos moles, tá? Então, ele resiste à atração, ele ajuda o deslizamento dos ossos, mas ele também ajuda a dar sustentação para tecidos moles. Então, você pode falar isso sim, Bia. Professora, Oi. eu me perdi ali no porquê da formação do grupo isógeno. Tá, então essas células é uma característica, na verdade, do tecido cartilaginoso, tá? Então, os condrócitos, aqui então nesse tecido cartilaginoso, eles vão se acumulando na matriz, eles ficam presos nessa matriz, né? E aí eles vão se aproximando e formam agrupamentos. Não tem uma função, tá? Ou pelo menos até hoje não foi descoberta uma função. É apenas uma característica assim, morfológica dela. Ah, ok, obrigada. Imagina. Pessoal, até aqui, tranquilo? Tranquilo. Vou explicar então a atividade do fórum para vocês e a gente desliga e eu fico lá respondendo as atividades, certo? Certo. Pessoal, então olha só. A atividade 1, acredito que vocês já deram uma olhada e agora com as informações da aula, acho que vocês vão conseguir completar melhor, tá? Então, na atividade 1, vocês têm que identificar as estruturas. O que é condrócito, o que é condroblasto lá na imagem, tá? O que é grupo isógeno, tá? Então, a primeira coisa é identifique. Pessoal, mesmo que tiver fácil, porque as iniciais deem a entender, identifique, tente entender o que vocês estão vendo, tá? Se precisar, a gente volta na chamada para explicar mais alguma coisa, não tem problema. Mas consigam identificar cada uma dessas estruturas. Atividade 2. Eu pedi para vocês compararem, né? Então, os tipos de tecido. Então, qual a característica de matriz extracelular de cada um dos tecidos, dos 3 tecidos? Quais os tipos de células? Vocês vão perceber que elas são bem parecidas em função também, e é justamente por isso que eu pedi a atividade, para vocês conseguirem relacionar, entender a diferença e semelhança, na verdade, de cada um deles, tá? Então, pedi os tipos de células, matriz extracelular e função de cada um deles, tá? Como vocês já deram uma olhada, eu acho que em 20 minutos vocês conseguem fazer isso tranquilo, tá? Mas, de qualquer jeito, pessoal, eu fico à disposição no fórum e eu posso deixar aqui aberto também para vocês irem perguntando. Tudo bem? Tá bom. Peço só atenção, pessoal, porque é a forma de contar presença, então vocês precisam responder lá no fórum, tá bom? Para eu conseguir gerar a presença de vocês. Ok. Tá ok. Meus amores, muito obrigada, tá bom? Pela aula. Peço desculpas mais uma vez pelo contratempo e fico aqui à disposição de vocês. Tá? Boas atividades para vocês. Beijo, Obrigada, Maura. professora. Boa noite, Tchau, beijo. Beijo, prof. Ok. Boa noite. Boa noite, boa atividade. E não esqueça, então, de submeter as atividades no fórum. Estou aguardando vocês lá para tirar as dúvidas. Como Boa sempre, noite, eu, a filha. Aninha e a Carla esperando todo mundo sair. Pessoal, vou ficar por aqui, tá bom? Se alguém tiver uma dúvida, fico à disposição.